repasse e pagamento a prestadores. Módulo responsável pela administração dos procedimentos a pagar aos prestadores. Consultas, exames, procedimentos ambulatoriais, internações, cálculos automáticos, cadastramento dos contratos dos prestadores, tabelas AMB, CBHPM, CID, glosas, estatísticas e etc. Iniciando a apresentação do módulo de repasse, você conhecerá o menu de cadastros. Esse menu é responsável pelas informações utilizadas para a gestão e administração das guias e procedimentos. A primeira e principal opção desse menu é o formulário de cadastros de prestadores. Como prestadores, entendam-se médicos, clínicas, laboratórios, hospitais, centros de diagnóstico e etc. O formulário mantém a padronização do sistema, com grids, opções de pesquisa e botões de acesso. Para que possamos conhecer um pouco mais os dados desse cadastro, pesquisaremos um prestador que inicia com a letra C e selecionaremos a opção de alteração de registro. O cadastro de prestador é composto de campos básicos, com as informações principais do prestador. O link para endereço abre os registros de endereço dos prestadores. O Aliança permite que o prestador tenha mais de um endereço. Por exemplo, é possível cadastrar o endereço do consultório, um endereço residencial e outros. Na opção Contrato, são especificadas todas as informações para a administração das contas médicas para aquele prestador. É possível definir as tabelas acordadas com o prestador, os valores de CH, unidades de serviço, tabelas de medicamentos, eventuais descontos e etc. Especialidades. Na opção Especialidades, é possível definir quais são as especialidades de cada prestador de serviços. Procedimentos autorizados. É possível definir os procedimentos autorizados para cada prestador, ou seja, todos os procedimentos que o prestador pode realizar ficam listados no sistema, inclusive a opção de delinear os valores específicos de procedimentos para determinados prestadores. Serviços autorizados. Da mesma forma, é possível definir quais são os serviços autorizados para aquele prestador. Observações. O cadastro de observações do prestador registra de forma distinta observações de tipos diferentes para cada prestador. Tabelas. O Aliança gerencia 3 tipos de tabelas utilizadas nas guias de procedimentos. Na tabela de procedimentos, são cadastrados todos os procedimentos médicos. É possível manter cadastros de diferentes tabelas, como a MB90, a MB92, LPM 96, AMB 99, CBHPM e outras. Na tabela de serviços hospitalares, são definidos todos os serviços hospitalares. Assim como na tabela de procedimentos, é possível manter diferentes tabelas de serviços. Inclusive, é possível definir tabelas específicas para determinados hospitais. Na tabela de materiais e medicamentos, são cadastrados medicamentos, materiais, órteses e próteses. É possível, inclusive, importar os bancos do Brasíndice, Simpro e etc. Tabelas auxiliares. O menu de tabelas auxiliares permite o acesso às tabelas de referência ou domínio, ou subcadastros do módulo de prestador, como, por exemplo, especialidades, motivos de glosa, CID, alíquotas de descontos de imposto de renda, cadastro dos valores dos portes dos procedimentos da CBHPM, entre outros. Contas médicas. Nos processos de contas médicas, destaca-se a digitação de guias e o processamento de contas. As guias são separadas em 3 tipos distintos. No cadastro de guias de consultas, são digitadas as consultas realizadas, sejam elas eletivas ou de urgência. A digitação da guia pode ser feita de forma completa ou apenas informando o número da autorização. Se a digitação for completa, os dados da guia são todos informados. Se a guia for previamente autorizada através da rotina de autorização no módulo de atendimento, basta que seja informado o número da autorização, para que o sistema absorva todos os dados que estiverem digitados na autorização. Em qualquer tipo de guia, são informados os dados do beneficiário, os dados do prestador, o código do CID, o código da glosa, que pode ser manual ou automática, a classificação da guia e etc.
Vale lembrar que com o advento dos processos TIS, troca de informações em saúde suplementar, as guias também podem ser importadas dos arquivos XML fornecidos pelos prestadores. Dessa forma, o operador não precisa digitá-las, apenas importá-las para o Aliança. As guias de serviços complementares, ou SP-SADT, administram exames e procedimentos de fisioterapia. Esse tipo de guia possui cabeçalho e registro de itens. Dessa forma, uma mesma guia pode armazenar vários procedimentos, exames ou itens de fisioterapia. Ao concluir a primeira etapa da digitação, poderá realizar uma classificação rápida para a geração de dados do SIP, Sistema de Informações de Produtos ANS. Nos itens da guia serão digitados os procedimentos, as respectivas quantidades, valores extras, classificações e etc. Lembrando que não é necessário digitar os valores dos procedimentos, pois o sistema se encarrega de buscar os valores na tabela e aplicar os critérios especificados no cadastro do prestador. Guia de procedimentos e internações. As guias de procedimentos e internações administram os procedimentos ambulatoriais e as internações clínicas ou cirúrgicas. Esse tipo de guia também possui um cabeçalho e um cadastro de itens. Dessa forma, uma mesma guia pode armazenar vários procedimentos, exames, itens, serviços, materiais, medicamentos e etc. Ao concluir a primeira etapa da digitação, poderá realizar uma classificação rápida para a geração de dados do SIP. Caso a guia seja de pacientes internados, o formulário de detalhe e classificação da internação é apresentado nesse formulário. São apresentados vários detalhes em relação à internação do paciente. Caso a guia seja de procedimentos ambulatoriais, ou seja, paciente não internado, esse formulário é omitido. Nos itens das guias serão digitados os procedimentos, as respectivas quantidades, valores extras, serviços, materiais, medicamentos e etc. Lembrando que não é necessário digitar os valores dos procedimentos, pois o sistema se encarrega de buscar o valor do procedimento na tabela e aplicar os critérios especificados no contrato com o prestador. Processamento. O processamento é a rotina que faz o cálculo das guias. O formulário de processamento apresenta várias opções para a realização do cálculo, permitindo separar desvinculações, calcular impostos na fonte, somar valores extras e várias outras opções. Nesse formulário, também existe a opção de selecionar o botão Filtragens. Entretanto, a filtragem nesse caso é para a filtragem dos prestadores. Dessa forma, é possível especificar critérios dos prestadores que deverão ter suas guias calculadas. Ao confirmar o processamento, o sistema analisa cada guia digitada, busca as informações dos parâmetros do sistema, busca as informações do contrato do prestador e gera os valores para cada guia. Ao final do processo, gera os valores a pagar para os prestadores, encaixando-as nas capas de processo. Após a realização e conferência do processamento, é possível realizar sua conclusão. Ao concluir o processo, estas são travadas, não permitindo alterações posteriores. Contas a pagar para os prestadores. O menu de contas a pagar para os prestadores fornece acesso às contas geradas. Estas contas são conhecidas como capas de processo. Quando os prestadores entregam suas contas médicas, o operador pode cadastrar esse protocolo de entrega e, após a digitação das contas pelo Departamento de Contas Médicas, o sistema faz a comparação entre os valores cobrados e os valores gerados, descontadas as glosas. Ao concluir o processo de digitação e conferência, as contas a pagar para os prestadores poderão ser exportadas para o módulo financeiro. Dessa forma, as obrigações com os prestadores são adicionadas ao fluxo de caixa da empresa. O sistema permite a importação de arquivos de contas no padrão Abrange. Entretanto, atualmente, o mais comum e recomendado é a importação das contas dos arquivos XML, conforme o esquema TIS da ANS. A utilização dessa rotina é especialmente útil no caso de prestadores que enviam muitas contas. Nesse caso, a importação automática elimina a necessidade de digitação maçante do registro das guias. Na opção Geração de numeração e emissão de guias TIS, os formulários no padrão TIS podem ser emitidos para envio aos prestadores. Vale lembrar que o sistema permite imprimir os formulários e também gerá-los em formato PDF. Dessa forma, a operadora poderá emitir os formulários e enviá-los por e-mail aos seus prestadores. Menu Consultas.
Como já falado quando apresentamos o módulo de cadastro, o menu de consultas é comum a todos os módulos. Relatórios. Os relatórios do repasse são divididos em relatórios e listagens de cadastro, relatórios de produção e conferência, link para os itens das novas regulamentações da ANS, estatística de levantamento de dados e gráficos gerenciais. No relatório de cadastro, é possível emitir a listagem dos prestadores. A listagem customizada de prestadores permite, inclusive, que seja emitido o orientador médico, que é o livreto de guia médico para prestadores do plano. Em relatórios de produção, poderão ser conferidos a digitação de contas, procedimentos realizados, os relatórios de análise de glosas automáticas e etc. No submenu Nova Regulamentação, estão disponíveis as opções para atendimento das exigências da Agência Nacional de Saúde, como a geração do CIB, o levantamento de dados trimestrais para a taxa de saúde suplementar, o relatório de auxílio para a nota técnica de relatório para o CIP, geração de livros de registro auxiliares, importação de contas dos arquivos XML conforme padrão TIS e etc. No menu de estatísticas estão disponíveis vários relatórios de análises gerenciais, lucratividade, lucratividade por plano, por empresa, por contrato, prestadores por região, custos por faixa etária, sexo e etc. No menu Gráficos, várias análises podem ser emitidas de forma a apresentar graficamente os resultados gerenciais dentro de um período e informações especificadas.